Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar agora a trabalhar a matéria de legislação penal extravagante. Tranquilos, senhores? Nossa primeira matéria que será trabalhada agora no Estúdio 2, para quem estava acompanhando as aulas de Direito Penal aí, a gente estava gravando o Estúdio 1, que é com um quadro negro. Agora a gente veio para o Estúdio 2, com o objetivo de otimizar o nosso estudo, ok? Então a gente vai trabalhar agora legislação penal extravagante. Eu sou o professor João Paulo e a gente vai estar trabalhando com os senhores agora a nossa primeira lei, que será a lei de tortura. Então vamos lá? Nossa primeira lei aqui, legislação penal extravagante, professor João Paulo. Nossa primeira lei é a lei de tortura. Então você que está preparando para concurso público, olhou no seu edital, consta a lei 9455 de 1997. Quer dizer que no seu edital será cobrada a lei de tortura. Lei de tortura 9455 de 1997. Então vamos estudar essa lei, que ela é uma lei de extrema relevância para os concursos públicos e é uma lei que ela é tranquila, tá? De ser estudada, de ser compreendida. Então vamos lá iniciar o estudo da lei de tortura. Ok? Considerações iniciais. As considerações iniciais que a gente vai fazer sobre a lei de tortura, a gente vai trabalhar basicamente o fundamento constitucional. Professor, a Constituição, que é a lei suprema, que é a lei máxima do ordenamento jurídico brasileiro, ela disse alguma coisa? Ela tratou do tema tortura? É isso que a gente vai analisar nesse tópico. Primeiro tópico, antes de adentrar nos dispositivos da lei de tortura, lei 9455, vamos estudar os dispositivos constitucionais que versam sobre a tortura. O que é, como, quais são as disposições constitucionais, o que a lei suprema, a lei máxima, que é a Constituição brasileira, disse sobre a tortura. Vamos ver? Artigo 5º, inciso 3. O que a lei de tortura, que a Constituição Federal fala? Perdão, no artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. O que mais que ela fala? Artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis, já vem aqui, atenção, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos. Concentra no final. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Pois bem, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 3, e no artigo 5º, inciso 43, dispôs, trouxe mandamentos constitucionais versando sobre a tortura. E o que ela falou? Inicialmente, a Constituição diz, no artigo 5º, inciso 3, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Tranquilo? Então, é ninguém, nenhuma pessoa será submetida a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O que mais que a Constituição disse? A Constituição disse no artigo 5º, 43, ela falou que será considerado inafiançável e insuscetível de graça e anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, e os definidos como crime hediondos. O que a gente tira aí desse artigo 5º, inciso 43? A gente retira daí os rol, a gente tira um mandamento constitucional sobre a lei de crimes hediondos, a Constituição mandando que o legislador ordinário regulamentasse, criasse uma lei de crimes hediondos, e a Constituição já trouxe os crimes hediondos? Não. Ela já trouxe o rol dos crimes equiparados a hediondos. Então, daqui, a gente tira o mandamento constitucional para que o legislador ordinário crie uma lei que verse sobre os crimes considerados hediondos e a Constituição já tratou dos crimes que serão equiparados a hediondo. Quais são os crimes equiparados a hediondo? E aqui já vai um mnemônico, uma dica. É o 3T. 3T. Vou colocar aqui, ó. Crimes equiparados a hediondos é quem? 3T. Que 3T, professor? Tráfico, tortura, terrorismo. 3T. Tráfico, tortura, terrorismo. Então, do artigo 5º, 43, você retira que
os crimes hediondos, que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, e os equiparados a hediondo, que são 3T, tráfico, tortura e terrorismo, são inafiançáveis, então não cabe fiança, e insuscetíveis de graça e anistia. Então, crime hediondo e crime equiparado a hediondo, que é o tráfico, a tortura e o terrorismo, 3T, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Então, aqui está o mandamento constitucional, está as disposições constitucionais sobre a lei de tortura. E daqui a gente tira essa constatação. Tortura é crime hediondo? Não. Tortura é crime equiparado a hediondo. Fiquem espertos com isso. Tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos. Eles são equiparados a hediondo. Então, a tortura especificamente, que é o objeto de estudo agora, ela é um crime hediondo? O crime de tortura, ela trabalha com crimes hediondos? Tecnicamente não. Tortura é delito equiparado a hediondo. Tranquilo? Mas as consequências são a mesma. Inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Era isso. Mandamento constitucional e você já conseguindo no seu caderno. Tortura é delito equiparado a hediondo. Tranquilo? Ok. Seguindo. Fundamento constitucional trabalhado e você já consignou no seu caderno que tortura é delito equiparado a hediondo e é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Tranquilo? E que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tranquilo? Na Constituição, por hora, era isso que a gente tinha que tratar. Seguindo, bem jurídico tutelado. Qual que seria o bem jurídico, o interesse protegido pela lei de tortura? Qual que é o bem jurídico tutelado? O interesse tutelado pela lei de tortura. E aqui a gente tira o item 1.2. Tutela-se, quer se proteger a dignidade da pessoa humana, o direito que o indivíduo tem de ter uma existência e de ter uma existência digna. Então, quer se proteger a dignidade da pessoa humana e lembrem, dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Está lá no artigo 1º da Constituição. Dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Então, tutela-se aqui na lei de tortura a dignidade da pessoa humana e a integridade física e psíquica da pessoa. Tranquilo? Seguindo. Aqui a gente já falou, 1.3. A tortura é crime hediondo? Não. Tráfico, tortura e terrorismo são delitos equiparados a hediondo. Já fiquem atentos com isso, já conseguindo. O artigo 1º da Lei 8.072 traz o rol dos crimes hediondos e a Constituição já disse, tráfico, tortura e terrorismo são delitos equiparados a hediondo. Tranquilo? Então aqui 1.3, tortura é delito equiparado a hediondo. Não só a tortura, como o nosso 3T, tráfico, tortura e terrorismo. Ok, sigamos. Vamos lá. Competência para julgamento da tortura. Esse é um tópico importante. Qual será a justiça? Qual será a justiça competente para processar e julgar o indivíduo que cometer um crime de tortura? Então, competência para julgamento. Quem tem competência, quem irá processar e julgar a prática de tortura? E já conseguindo em seu caderno. Quem possui competência para julgar a tortura é a justiça comum. Então, qual que é a competência para julgar a tortura? Justiça comum. Seja justiça comum estadual, seja justiça comum federal. Mas quem vai julgar a tortura, o juízo competente, a justiça competente, é a justiça comum. Seja justiça comum estadual, seja justiça comum federal. Professor, e se a tortura for praticada por um militar? Aí vai ser a justiça militar, que é uma justiça especial? Não. A gente já disse, quem julga a tortura é a justiça comum. Então, a tortura praticada por militar, quem vai julgar? Justiça comum.
seja estadual, seja federal. Então já conseguindo no seu caderno, competência para julgamento da tortura, justiça comum, pode ser estadual ou federal. Tortura praticada por militar, quem julga? É a justiça militar? A justiça castrense? Não, é a justiça comum. Tranquilo? Não caiam nesse pega. Crime de tortura praticado por militar, qual que é a competência? Quem é o juízo? Quem é a justiça que vai julgar? Justiça comum. Tá, sigamos. Competência, justiça comum, que pode ser estadual ou federal. Ok, professor. Entendi que é a justiça comum. Quando que eu vou saber se a competência é da justiça comum estadual e quando que será competência da justiça comum federal? É o seguinte, o artigo 109 da Constituição, ele fala que a competência será da justiça comum federal quando envolver interesse, bem ou serviços de quem? Da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Então, professor, quem julga tortura é a justiça comum, estadual ou federal. Quando que será a competência da justiça federal? Quando envolver bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas. Professor, dá um exemplo para mim que eu consiga visualizar isso. Uma tortura praticada dentro da delegacia da Polícia Federal. E aí, envolveu bens, serviços e interesses da União? Sim, a tortura foi praticada dentro da Polícia Federal. Competência da Justiça Comum Federal. Outro exemplo, uma tortura praticada dentro do INSS. Quem vai julgar? Justiça Comum Federal. Por quê? Porque envolveu bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas. Senhores, só tenham atenção aqui. O dispositivo não fala da sociedade de economia mista, então estejam atentos. É quando envolver bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas. O dispositivo mencionou a sociedade de economia mista? Não. Isso pode ser um pega na sua prova, tá? Repassando, quem julga tortura? Justiça comum, estadual ou federal. Professor, quando vai ser a justiça federal? Quando envolver bens, serviços ou interesses da União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Tranquilo, sociedade de economia mista? Não. Ok, professor. Exemplo, tortura praticada dentro da Polícia Federal ou dentro do INSS. Quem vai julgar? Justiça Comum Federal. Ok. E se a tortura for praticada, faltou aqui, né? Perdão, erro de digitação, for praticada por militar. Se a tortura for praticada por militar, eu já te disse, quem julga tortura é sempre a justiça comum. Então, a tortura praticada por militar, quem irá julgá-lo será a justiça comum, estadual ou federal. Não será a justiça militar. Professor, por que é que a tortura praticada por militar não é julgada pela justiça militar e sim pela justiça comum? É pelo seguinte fato, a tortura, ela não é crime militar. Por isso que a tortura praticada por militar será julgada pela justiça comum e não pela militar. Por quê? Porque tortura não é considerado crime militar. Tranquilo? É aqui, ó. E se a tortura for praticada por militar? Competência da justiça comum. Tortura não está prevista como crime militar no CPM, no Código Penal Militar. Ok, sigamos. Então, competência para julgar a tortura, justiça comum. E se a tortura for praticada por militar, justiça comum, tá? Próximo tópico, prova da ocorrência de tortura. Professor, esse é um tópico que é bem legal em sala de aula. Por quê? Os alunos, não raras vezes, eles ficam tendo ideias aí bem diferentes para, se torturar assim, se fizer assim, não vai deixar vestígios. Senhores, muito cuidado com esse tópico. Como que você pode provar a ocorrência de uma tortura? Tá, seguinte, a prova da ocorrência da tortura, ela pode se dar de duas maneiras. Se essa tortura deixar vestígios, a gente vai realizar o exame de corpo de delito, que pode ser direto ou indireto. Então, a tortura deixou vestígios, o cara está com a marca da pancada no olho, braço quebrado, todo roxo, deixou vestígios,
A gente vai fazer o exame de corpo de delito. Ok. Professor, e se a tortura não deixar vestígios? Até porque a gente vai estudar mais à frente que a tortura ela pode ser cometida com violência, mas ela pode ser cometida também com grave ameaça. Não raras vezes, essa tortura cometida com grave ameaça, ela não deixa vestígios. Então, professor, estou diante de um caso de tortura que não deixou nenhum vestígio. Por exemplo, cometido por meio de grave ameaça. Ok. Como que você prova essa tortura? Por meio da palavra da vítima, da pessoa que se diz torturada, corroborada, confirmada por outros indícios. Então, se a tortura não deixou vestígios, porque eu já te disse que a tortura pode ser praticada por meio de grave ameaça, é um exemplo que ela não deixará vestígios, essa tortura que não deixa vestígios, você pode comprovar ela pela palavra da vítima e por indícios. Então, a palavra da vítima conjugada com indícios pode levar e pode provar a prática de uma tortura sem que exista vestígios. Tranquilo? Beleza. Então, como que prova a tortura que não deixou vestígios? Palavra da vítima e indícios. Tranquilo? Um exemplo para você visualizar bem isso aqui. Em determinado estado, é um exemplo hipotético, em um determinado estado, a polícia, nem vou especificar qual polícia, não interessa, a polícia estadual, civil ou militar de determinado estado, aborda um indivíduo em um setor um pouco mais afastado, aborda e acaba autuando ele em flagrante delito. Ok, autuou ele em flagrante delito por tráfico de drogas. Ok. Então, a Polícia Civil ou Militar de determinada localidade abordou o indivíduo no setor periférico e autuou ele em flagrante por tráfico de drogas. Ok, tá bom. Autuou ele que horas? Capturou ele em flagrante por volta das 14 horas da tarde. 14 horas, autuaram o indivíduo no setor periférico em flagrante por tráfico de drogas. Ok, tá. Professor, essa captura só chegou ao conhecimento do delegado, eles só conduziram, porque o flagrante é captura do agente, condução coercitiva, leva para o delegado lavra o auto de prisão em flagrante e verifica se a hipótese de recolher, de arbitrar a fiança, ou não sendo a hipótese de arbitrar a fiança, ele recolhe o indivíduo ao cárcere. Tá, então capturaram a gente. Que hora que essa viatura, essa guarnição apresentou esse indivíduo à sede, à delegacia da circunscrição mais próxima? Apresentou esse indivíduo às 22 horas. Olha aqui, olha a situação posta. Uma guarnição da Polícia Civil ou da Polícia Militar encontrou o indivíduo em situação de flagrância por tráfico de drogas em um setor periférico às 14 horas. Capturou, primeira etapa do flagrante. A próxima etapa é o quê? Condução à delegacia de polícia. Que hora que foi que essa guarnição da polícia apresentou esse indivíduo à delegacia da circunscrição, a delegacia responsável ou especializada? Apresentou às 22 horas. Ok. Olha aí o primeiro indício. Efetuaram o flagrante às 14 e apresentaram na delegacia de polícia às 22. Chegado na delegacia de polícia, esse investigado, esse indiciado, essa pessoa que foi presa, alega ter sido vítima de tortura. Então ele alega ter sido vítima de tortura. Falou, os policiais me abordaram, realmente me autuaram em flagrância de tráfico, mas começaram a andar comigo pela cidade, a ficar andando comigo, dando voltas, me ameaçando o tempo inteiro, para que eu confessasse, para que eu informasse a eles onde que é que estava guardado o restante, onde que era meu estoque, onde que é que eu guardo uma quantidade maior de drogas. Eles queriam que eu confessasse onde que é que está o estoque de drogas daquele traficante e ficaram rodando com ele. Olha, primeiro indício, essa tortura só foi com meio de grave ameaça. Ela vai ter deixado vestígios? Provavelmente não, mas olha o primeiro elemento, a palavra da vítima. A palavra da vítima dizendo-se que foi torturada, que os policiais ficaram ameaçando ele o tempo inteiro, dizendo que iriam matá-lo, apontaram a arma para ele e forçando-o a confessar onde eles encontrariam mais drogas. Palavra da vítima. Professor, o que mais a gente precisa? Indícios para corroborar, para confirmar que, embora não exista vestígios, pode ter ocorrido a tortura.
Olha um indício aí que pode confirmar essa versão desse investigado, desse traficante, dessa pessoa que no caso agora se transformou em vítima de tortura. Exemplo, ele foi capturado às 14 e apresentado às 22. Então, esses são elementos que podem, não estou dizendo que irão levar à condenação, mas são elementos que podem, sim, provar essa tortura sem que exista vestígios. Palavra da vítima e outros indícios. Capturaram o cara às 14 e apresentaram na delegacia às 22, entendeu? É uma situação que poderia levar a uma condenação por tortura, poderia servir de fundamento. Por quê? Se a tortura deixou vestígios, provas com exame de corpo de delito. Não deixou vestígios, palavra da vítima e indícios, tranquilo? Indícios que reforcem essa versão, tá? Ah, professor, mas os policiais demoraram, tem uma situação que justifica, tem um argumento no caso concreto. Aí é uma tese defensiva para esses policiais, tá? Só estou trazendo um caso para tentar ilustrar para vocês. Ok. Então, deixou vestígios, exame de corpo de delito. Não deixou vestígios, pode-se provar com a palavra da vítima e outros indícios. Ok. Beleza. Tópico 1.6. O crime de tortura, ele é um crime comum. Professor, o que é crime comum? A gente tem o dito crime comum, crime próprio e o crime de mão própria. O que é o crime comum? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Ok. O que é o tal do crime próprio, professor? Relembra para mim lá de direito penal. Crime próprio é aquele que exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo. Então, crime próprio é aquele que exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo. O que é o crime de mão própria? Crime de mão própria é aquele que, além de exigir uma qualidade ou condição especial do sujeito ativo, ele é de execução personalíssima. Somente determinado indivíduo pode cometer o núcleo do tipo. O crime de mão própria, ele é de execução personalíssima. Tranquilo? Então, o crime pode ser comum, próprio e de mão própria. Comum, não existe qualidade ou condição especial, qualquer pessoa pode cometer. Próprio, exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo. Crime de mão própria, ele é um tipo de execução personalíssima. Tranquilo? Ok. O que a gente tem que fazer aqui? A tortura no Brasil, ela é crime comum. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, via de regra, e há exceções, mas aqui eu estou trabalhando com a regra geral, via de regra, a tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. Professor, um exemplo para ilustrar para mim. O marido, querendo que a esposa confesse uma relação extraconjugal, ele, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ele causa sofrimento físico nessa esposa, com o objetivo de que ela confesse uma relação extraconjugal. Está configurado o crime de tortura? Sim, a gente vai ver. É a primeira tortura, é a dita tortura prova, tortura confissão. Então, a tortura no Brasil, via de regra, ela é crime comum. Pode ser praticada por qualquer pessoa. Cuidado! Todas as espécies de tortura que a gente vai estudar, e já te antecipo que são 6 espécies de tortura. Todas as 6 espécies de tortura são crime comum? Não. Via de regra, a tortura é crime comum. Mas algumas espécies de tortura serão enquadradas no conceito de crime próprio. Mas, por regra, a tortura é crime comum. Todas as torturas são crime comum? Não. Todas são crime próprio? Não. Em regra é comum, mas existem algumas situações em que será crime próprio. Já estudamos daqui a pouco. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige qualidade especial. Gente, aqui tem uma expressão legal, que é o tal da tortura ser crime jabuticaba. O que é isso, professor? É porque eles vão dizer que somente no Brasil que a tortura é crime comum. Somente no Brasil que a tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. Porque nos outros países, por regra, a tortura é tida como um crime próprio, praticada por autoridades públicas, por agentes públicos. Mas no Brasil é assim? Não. Qualquer um de nós, eu e você, podemos cometer tortura, tá? Porque a tortura no Brasil é crime comum.
E aí eles denominaram essa tortura de crime jabuticaba. Por que eles chamam a tortura de crime jabuticaba? Porque eles vão dizer que somente no Brasil a tortura é crime comum. Nos outros países ela é tida como crime próprio, ela exige uma qualidade especial de sujeito ativo. Normalmente ele é agente público ou autoridade pública, tranquilo? E como é uma característica exclusiva do Brasil, eles chamaram de crime jabuticaba, com a justificativa de que jabuticaba só existe no Brasil. Então, crime jabuticaba é sinônimo de tortura. Por que eles falam crime jabuticaba quando é sinônimo de tortura? Porque tortura no Brasil é crime comum, tá? Essa é uma característica, uma peculiaridade do Brasil. Tortura enquanto crime comum. Nos demais países, via de regra, é crime próprio. Exige qualidade especial do sujeito ativo. Por isso, tortura é denominada de crime jabuticaba, tá? Tortura é crime comum. Conseguindo isso aí, tanto eu quanto você podemos cometer tortura. Tortura não é praticada somente por agentes públicos, não. Não no Brasil. Prescrição. Esse tópico é legal. Professor, tortura prescreve? A tortura, ela prescreve? É o seguinte, muito cuidado com esse tópico, mas eu vou te dizer o que você deve assinalar na sua prova. Tá, prescrição. Delito de tortura prescreve? Vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar com o que dispôs a CF, com o que dispôs a Constituição Federal. Professor, o que a Constituição Federal falou? Vamos lá. A Constituição Federal, que é a lei suprema do ordenamento jurídico brasileiro, ela nos diz: é inafiançável e imprescritível dois delitos. Quais são eles? Primeiro, racismo, e segundo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São os dispositivos que constam do artigo 5º, inciso 42 e artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Pois bem, então, na Constituição, nos termos da Constituição, a Constituição falou que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis somente quantos delitos? 2. Quais são eles? Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Na Constituição, somente esses dois delitos são tidos como imprescritíveis. Professor, o que é que a Constituição falou da tortura? A tortura, a Constituição, ele disse que a tortura ela é inafiançável e insuscetível de graça e anistia, lá no artigo 5º, inciso 43. Então, a tortura, nos termos da Constituição, e lá onde trata do 46, trata dos crimes hediondos e dos equiparados hediondos, e um dos equiparados hediondos é a tortura. Então, especificamente sobre a tortura, o que a Constituição diz? Lá no início da nossa aula, artigo 5º, 43, ele disse que os hediondos e os equiparados hediondos, que é o 3T, tráfico, tortura e terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Então, o que é que os senhores têm que tomar cuidado? Nos termos da Constituição Federal, o delito de tortura prescreve? Sim. Por quê, professor? Porque na Constituição Federal, expressamente, ele só trouxe dois delitos enquanto imprescritíveis. Quais são eles? Racismo e ação de grupos armados. Artigo 5º, 42 e 5º, 44. Então, tendo em conta estritamente a Constituição, o delito de tortura prescreve. Porque a Constituição tratou como inafiançável e imprescritível somente dois delitos: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Professor, e a tortura? A Constituição, no artigo 5º, inciso 43, ele disse que a tortura, o tráfico e o terrorismo, que são os crimes equiparados hediondos, e os crimes hediondos, em verdade, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Então, de acordo com a Constituição Federal, o delito de tortura prescreve? Sim. Então, na hora que a sua prova perguntar, de acordo com a Constituição Federal, o delito de tortura prescreve, você deve assinalar que sim. Quais são os crimes imprescritíveis conforme? De acordo com a Constituição Federal, somente dois: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional
e o Estado democrático. Professor, e a tortura? A Constituição disse que os equiparados hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, e os hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Tranquilo? Ela disse imprescritível quanto aos hediondos e equiparados? Não. Então, nos termos estritos, de acordo somente com a Constituição, o delito de tortura prescreve? Sim, ele só é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Pois bem, mas professor, eu ouvi dizer, eu estava assistindo uma aula e disseram que o delito de tortura é imprescritível. Cuidado! No Estatuto de Roma, em seu artigo 29, lá consta que os delitos de competência desse Estatuto de Roma seriam imprescritíveis. Então, nos tratados internacionais, dentre eles esse Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário, eles constam, lá diz que o delito de tortura é imprescritível. Mas a sua prova, ela vai perguntar nos termos da Constituição. Nos termos da Constituição, o delito de tortura é prescritível. Só faça a ressalva. Existem tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, dentre eles o Estatuto de Roma, que dispõe sobre o Tribunal Penal Internacional, em seu artigo 29, você pode de lá concluir que a tortura, de acordo com o Estatuto de Roma, que é um tratado internacional, ele diz que a tortura é imprescritível. Tá, então o que eu vou marcar na prova? Senhores, a sua prova, a grande maioria, a imensa maioria das questões, elas vão perguntar de acordo com a Constituição Federal, nos termos da Constituição Federal. E de acordo com a Constituição, nos termos da Constituição, o delito de tortura é prescritível, tá? Só faça a ressalva que existem tratados internacionais onde consta, dos quais o Brasil é signatário, onde consta que o delito de tortura é imprescritível. Mas faço outra ressalva para quem já está mais avançado. O Estatuto de Roma, ele foi recepcionado com o status de norma supralegal. Entenderam? E esse status de norma supralegal não teria o condão de alterar a Constituição. Entendeu? Agora, se ele fosse aprovado com um quórum de emenda à Constituição, aí sim. Mas como ele possui status supralegal, esse Estatuto de Roma não teria o condão, a força normativa de alterar a Constituição. E, portanto, nos termos da Constituição Federal, o delito de tortura é prescritível, feita a ressalva de que, em alguns tratados internacionais, consta que a tortura é imprescritível, tá? Estatuto de Roma, lembra aí. Então, fixa isso aqui, senhores. Esse quadro aqui, ó, essa diferenciação em quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, que são racismo e ação de grupos armados, e inafiançável, insuscetível de graça e anistia, é muito cobrado em prova. Então, conseguirem no seu caderno, estejam atentos. Não errem uma questão versando sobre isso, tá?